Estamos de volta então, como prometido, para fazer alguns exemplos. E vou tentar trazer aqui um primeiro exemplo para vocês que seja bastante intuitivo, claro, de como que isso vai se traduzir então na nossa transformada. A primeira coisa aqui, olhando para a nossa função aqui, eu tenho uma função que eu vou escrever, a função já como seno, uma função trigonométrica. Então está meio óbvio o que tem que acontecer aqui, mas essa é a ideia, certo? Eu quero ver se consigo encontrar os coeficientes de Fourier para essa função que está dada. X de t igual a 4 vezes seno de 20 πt mais 1. Que coeficientes são esses? Tem uma constante aqui? Tem um valor dc? Tem um bias esse sinal? Tem. 1. Tem parte periódica nesse sinal? Tem. Essa parte aqui do seno. Essa parte tem uma frequência de 20 πt, então se eu pensar lá 2π ômega, eu tenho aqui 10 Hz, então tenho uma função de 10 Hz somada com 1, e essa função de 10 Hz tem uma amplitude de 4. Então a hora que eu fizer a minha transformada, a minha série de Fourier desse sinal, eu espero obter um valor dc igual a 1 e um valor na frequência fundamental, 10 Hz, igual a 4. E todas as outras componentes desse sinal tem que ser zero em Fourier. Tá? E então, como eu falei para vocês, eu tenho que fazer de menos infinito a mais infinito? Nem sempre. Se meu sinal for mais simples, se ele for realmente uma coleção de poucas frequências, então tem um número finito de componentes de Fourier que representam aquele sinal. E aí eu vou fazer isso matematicamente aqui e ver se a gente chega no que a gente espera. Vamos lá. Então, essa é a cara do sinal. Lembrando que, bom, se eu estou falando de um curso de medidas, eu vou partir de um sinal medido, né? Eu não sei a função que representa o sinal. Para fazer esse exercício aqui com vocês, estou usando um analítico. A cara dele, então, ó, ele vai começar de 1 aqui, porque ele é um seno puro, então o seno começaria no 0, como eu somei uma constante, ele começa no 1, vai até 5, que é a amplitude do seno, abaixa, menos 3 aqui embaixo, e assim ele oscila. Então eu vou ter lá uma amplitude de pico a pico de 8, né? Do 5 ao menos 3. Eu vou ter uma amplitude do sinal de 4, que é o que ele oscila, a parte dinâmica do sinal. E eu tenho um valor dc igual a 1. Agora eu quero escrever isso como alguma coisa dessa forma aqui. Como eu falei para vocês já, eu acho que esse x0 aqui vai dar 1, que é a única coisa constante que tem aqui, e o C1, quando n for 1, e eu estiver falando do ômega 0, 20 πt, vai ser 4. O C2, C3, C4 vão ser 0. E todos os Bs têm que ser 0, porque esse sinal não tem nada de cosseno. Se eu tivesse escorregado esse sinal em x aqui, né, transformado ele num cosseno, por exemplo, começado a medir daqui desse ponto, então meu coeficiente Bn seria 4 e não o Cn. Se eu tivesse escorregado esse sinal de qualquer valor arbitrário, então eu teria uma combinação de seno e cosseno para conseguir dar aquele ângulo de fase no meu sinal. Mas aqui estou partindo de um caso ideal, que ele é puramente um seno. Vamos resolver a primeira parte, que é o x0, fazendo aqui o integral no período e tal. Ó, observa que eu já peguei no período de 0 a t. Então eu posso pegar daqui até aqui, esse é um período do meu sinal. Aqui ele começa a repetir de novo e de novo. Então a cada 0,1 segundos é o meu período. E a hora que eu resolver isso aqui, então eu vou ter 1 dividido por 0,1, integral de 0 a t do x de t e tal, vai dar esse cara aqui, 10t de 0 a 0,1, e a solução disso é 1, que é o que eu esperava, que é o valor dc do meu sinal. Por que deu isso aqui, né? Porque eu peguei esse sinal, não escrevi tudo, né? Mas eu quebrei ele em duas partes. A integral do seno num período é 0 e a integral da constante deu de 0 a t só do dt ali, que seria a constante, 1 vezes dt, e deu esse troço aqui. Maravilha? Tá, achei lá o meu valor dc. Agora eu vou resolver os bn e cn daquele jeitinho. Então vamos resolver essas integrais todas aí. O b vai ser 0 para todo n de 1, 2, 3, já discuto isso com vocês rapidamente, e o Cn vai ser 0 para todos os n igual a 2, 3. Tarará. Por que eu já estou escrevendo isso direto aqui? Porque eu sei que as funções trigonométricas são linearmente independentes,
E quando eu pegar aqui e multiplicar essa função, a minha função original por cosseno, eu vou ter seno vezes cosseno e vou integrar num período. Isso vai dar zero. Não importa que cosseno eu coloque aqui. Quando eu pegar minha função original, que é um seno, e multiplicar por um seno que tem uma frequência diferente do meu seno, né, e harmônica, portanto, isso aqui vai dar zero toda vez que esse seno for 2, 3, 4, 5 vezes a frequência desse seno. Ela só vai ser diferente de zero quando eu tiver a mesma função trigonométrica aqui. Então aqui eu escrevi por extenso esse caso. Quando o n for 1, meu Cn vai ser 20, integral de 0 a t da função completinha, do jeito que estava lá, vezes o seno. Tá? Turma, tem uma parcela aqui que vai ser 1 vezes seno. Essa parcela, zero. Tá? E sobra essa parcela que é o seno vezes seno. E aí eu já passei tudo para lá, ficou 80, né, o 4 saiu do lado de dentro, integral do seno ao quadrado de 20πt dt. Como resolve esse cara aqui? Substituir seno ao quadrado por 1 meio de 1 menos cosseno de 2 vezes tarará. Para que isso aqui? Para ver que aqui eu tinha um termo, de novo, que era periódico, que nesse período essa parcela cosseno dessa frequência vai dar zero. Então eu elimino essa parcela cosseno aqui, porque eu vou ter, essencialmente está 2 vezes 2π, quer dizer que eu vou ter um período, outro período. 2 períodos completos dentro da integral, zero. Sobra esse 1 aqui. Então eu vou ficar com uma integral de meio dt. Essa integral de meio dt, tiro o meio para fora, 40, integral de 0 a t. O período, se vocês lembrarem, é 0,1. Então 40t calculado de 0 a 0,1 vai dar 4, que é o que a gente esperava. Então é isso, essencialmente. Tá? Se vocês quiserem tentar escrever as equações, fazer substituições, regra da cadeia, né? Fica à vontade aí. Ou se não, acredita em mim. E com isso tudo em mãos, a gente chega nesse ponto aqui de fazer a interpretação do resultado. Eu vou interpretar esse resultado como, então? Essa é a forma que a gente usa para mostrar um dado no domínio da frequência. Eu estou mostrando o espectro para vocês. Esse espectro tem no eixo x frequência, no eixo y a amplitude, vai. Eu estou mostrando o módulo do que eu calculei lá atrás. O que essa amplitude traz para a gente? Traz 2 pontos, essencialmente. E se a gente estivesse olhando num osciloscópio, no analisador espectral, a gente ia ver uma função, tá, completa, desenhada lá. Mas nesse ponto é muito importante lembrar que a gente está falando de uma série, a série é discreta. Mas todos os aplicativos, softwares, hardwares vão mostrar para a gente gráficos em todos os momentos. É nossa obrigação interpretar corretamente esses gráficos e falar, isso aqui não é um gráfico, isso aqui está representando para mim uma série, então o que importa para mim são os valores que estão nos picos. E os valores que eu estou vendo lá nos picos são 1 na frequência 0, opa, esse aqui é o valor DC do meu sinal, está lá na frequência 0, quer dizer que tem um 1 constante aqui. Esse sinal está todo deslocado de 1 volt, 1 newton, 1 metro por segundo ao quadrado, seja lá que grandeza você estiver medindo. E quando eu vou correndo na frequência, de repente, quando eu encontro 10 Hz, tem um valor de 4. E é isso, tá? É dessa forma que nós vamos interpretar esse coeficiente de Fourier. Eu falei para vocês que eu estou mostrando em módulo, por quê? Porque esse 4, ele está relacionado com um seno, que lá na expressão completa é um valor complexo, tá? Então é 4i, na verdade. Eu tenho um valor complexo aí. Mas, em geral, a gente calcula o módulo e olha para o módulo porque eu quero ver a cara do sinal. Outro jeito de ver a mesma coisa seria pensar na amplitude e na fase. Olha, eu tenho aqui um carinha que está 1 constante, isso não tem ângulo de fase, mas o meu 4 de amplitude vai ter um ângulo de fase lá de 90 graus, porque é o número imaginário, tá? Outra forma seria fazer 2 gráficos para o Fourier, para a série de Fourier. Um gráfico que mostrasse para a gente a parte real do sinal, outro gráfico que mostra para a gente a parte imaginária do sinal. Na parte real do sinal eu teria esse 1, todo mundo 0. Na parte imaginária eu teria todo mundo 0, um 4 positivo ali no cosseno, no 10 Hz, mostrando que eu tenho 4 imaginário. Daí que a gente interpreta para o caso de sinais periódicos
A série de Fourier permite que a gente faça essa interpretação. Esse 1 significa que eu tenho uma função constante de valor 1. Esse 4 significa que eu tenho um seno de 4 Hz que oscila em torno de zero. Observa que esse seno aqui é um seno mesmo ideal. E que a soma, a sobreposição desses dois efeitos é que resulta na minha função original. E assim eu voltei do domínio da frequência para o domínio do tempo. Tá? Então aqui está o segredo lá que eu mostrei para vocês do antídoto da poção. Pessoal, é importante também ressaltar que essas transformadas não modificam a função, ela essencialmente é o mesmo fenômeno que eu estou vendo. Uma das coisas que a gente discutiu lá atrás foi o valor médio quadrático do sinal, quando eu levo ao quadrado e faço a integral. Olha o que acontece aqui, se você pegar a sua função, elevar ao quadrado e fizer a integral dela, você vai encontrar um número, e esse número é a média quadrática do seu sinal, perfeito? Então aqui eu pus o limite de t tendendo ao infinito dessa história toda aqui, mas lembrando que para um sinal periódico isso podia ser sem limite também, feito num período, tá? E se você fizer essa conta para essa função, você vai encontrar o valor de 9. 9 é a média quadrática. Então vamos supor que seja um sinal de tensão lá, que está oscilando. Eu tenho um nível DC de tensão de 1 volt e um nível AC de 10 Hz com amplitude 4. Então, se eu for lá com o multímetro e medir, ele vai dar 9 volts ao quadrado ou 3 volts RMS. Se você pensar que no domínio da frequência você tem a mesma coisa, a mesma natureza de sinal, quer dizer que eu devo encontrar essa mesma informação lá. E de fato é possível. Então, se a gente pega aqui pela fórmula de Percival, a gente sabe que a soma dos coeficientes ao quadrado de Fourier dá a média quadrática do sinal. Aqui, ó, eu estou pegando o coeficiente DC ao quadrado e estou fazendo 2 vezes a soma dos outros coeficientes. Por que 2 vezes? Porque eu estou pegando de 1 a infinito. Se eu pegasse de menos infinito a infinito, esse 2 vai embora, tá? Mas eu estou pegando de 1 a infinito. Aqui eu ponho eles em módulo, eu levo ao quadrado e faço essa soma. No nosso caso bonito aí, é isso aqui que eu estou escrevendo, tá? Em termos do BNCN. E como a gente calculou, então, que todo mundo era zero, a menos de um termo aqui, eu posso escrever desse jeito. Então, 1 mais 4 ao quadrado sobre 2 igual a 9. E está aí. Quer dizer que, tanto olhando para o sinal no domínio do tempo, quanto no domínio da frequência, essa informação do conteúdo energético do sinal está presente e deve ser coerente nos dois casos. Então, quer dizer que você tem ali não só uma informação qualitativa do seu sinal, mas também quantitativa. Eu agora sei quais as frequências compõem aquele sinal e com que fator que elas participam daquela resposta. Vamos pegar um outro exemplo, tá? Que agora não é mais aquele seno, que é uma coisa meio óbvia, mas que é uma onda quadrada, não tem uma função tão bonitinha para escrever para esse cara aqui, concordam? Então, fiz uma onda quadrada, ela não é qualquer onda quadrada, tá? Ela é uma onda quadrada que está centrada no zero aqui, ó. Eu podia deslocar ela de meio período e ela ficaria diferente, a mesma onda quadrada, se eu botar numa caixa de som eu vou ouvir o mesmo som, mas essa referência onde a gente começa a medir, muda um pouquinho, a resposta. Não na essência, mas muda um pouco a resposta lá, muda um pouco as contas. E aí eu quero fazer agora desse jeito aqui, só para mostrar para vocês o que acontece. Turma, essa onda quadrada sai de zero, vai até 1 volt e volta para zero. Quer dizer que, e ela tem o ciclo, né, de carga, o duty cycle dela aqui é meio. Quer dizer, ela fica metade do tempo lá em cima, metade do tempo zerada. Metade do tempo lá em cima, metade do tempo zerado. O que, obviamente, vai dar para a gente uma média desse sinal igual a meio volt aqui. Então, a amplitude do sinal, se eu fosse pensar que isso aqui é um seno, seria uma amplitude de meio com valor DC de meio. E aí eu chego nessa onda aqui quadrada. Maravilha. Maravilha. Tá, então quem é o meu valor DC, integral da função. Aí aqui eu pego de metade até metade. Aí eu vou ver que da metade até a metade tem um trecho aqui que essa função é zero. Então eu posso fazer de meio a meio, mas no fundo eu vou fazer de 0,25 a 0,25. Né, porque é onde a função realmente é diferente de zero, nessa função x de t e tal, eu vou chegar no valor de meio, que é o que eu esperava para o π dessa função. Ótimo. Agora,
vamos tentar achar os coeficientes de Fourier desse negócio aí. E eu vou resolver a integral da função. E o interessante dessa função é que é o seguinte, né? Uma função fácil de escrever, ela tem uma descontinuidade, mas se a função é zero nesse trecho é zero vezes z vai ser zero. Aonde ela não é zero, ela é 1. Então eu substituo x de t por 1 nesse intervalo reduzido aí. E é assim que eu chego nessa expressão aqui, né? Ficou aqui um 2a sobre t, integral de t sobre 4 a t sobre 4, que é o trecho onde a minha função vale 1. E aí eu tenho a minha exponencial e elevado a menos j ômega t, parará. E resolvo esse negócio, integral de exponencial é fácil, né, gente? Então tá lá, o coeficiente veio para baixo, tal, calculo dali até ali, e tem a minha função, escrita aqui bonitona. Então, deu isso, tá? A minha conta, tá? E vou começar a cortar coisa fora, que eu peguei agora aqui o Euler, expandi o Euler em termos de senos e cossenos e estou vendo o que tem de igual ou de diferente nos t sobre 4 e t menos t sobre 4 da vida. Então, aqui, ó, calculado em t sobre 4 deu isso, calculado em menos t sobre 4 deu isso. Esse cosseno menos cosseno cortou. Maravilha? Menos seno daqui e menos seno daqui deu um número. O j do denominador foi embora com aquele j, sobrou para mim isso aqui, ó. Então, o cálculo dessa integral dos meus xn deu isso aqui em função de n. Eu consigo calcular agora todos os meus xn fazendo 2a, que a gente já sabe que é meio. Aqui embaixo eu tenho nπ e aqui seno de nπ sobre 2. Ficou fácil. Se eu pensar que o seno de nπ sobre 2 vai obedecer sempre a alguma coisa dessa natureza aqui, ó, e vamos lá, um por um. Para valores ímpares de n, ou seja, quando n for qualquer número ímpar, essa conta aqui vai dar um número 1 ou menos 1. Quando n for par, o seno dá zero. Então, para todo n par, zero. Quando eu pego um ímpar sim, um ímpar não, aí eu tenho 1 menos 1, 1 menos 1. Vamos lá, então quando for menos 11, pulo 9, 7, pulo 5, 3, 1 e assim por diante, eu vou ter esse valor igual a 1. Quando o n for menos 9, menos 5, 1, 3, 7, 11, vai dar menos 1. Ótimo. Então, eu já sei o que vai acontecer com esta parte aqui, só falta multiplicar por isso. O que acontece com isso? Esse denominador vai aumentando conforme eu aumento n, ou seja, essa constante aqui da frente vai diminuindo com a frequência. Então, vamos lá. Cada coisa para o seu lugar. Eu vou repetir ali, agora, calculando aqui, ó. Onde dava um número positivo, eu estou dizendo agora que isso aqui é maior que zero. Onde dava negativo, eu estou dizendo que é menor que zero. E como o n é negativo, né, ó, de novo, né, o n vai mudar o sinal. Então agora aqui eu fiquei com a coisa mais organizada. 9, 5, 1, 1, 5, 9, 13. Aqui embaixo eu vou ficar com menos 15, menos 11, menos 7, 3, 3, 7, 11 e assim por diante. E para todos os pares é zero. Então eu vou escrever desta maneira. Bom, aqui, gente, de novo, ó, mais uma questão. Eu tenho meus xn, eles obedecem uma certa simetria com relação ao x. Né? Quando for n menos 5, vai ser igual ao valor do n igual a 5. Quando for n menos 11, vai ser igual ao do 11. Então, na verdade, eu posso representar esse espectro só com o lado positivo do espectro e dizer que lá do lado negativo eu tenho alguma coisa que é igual. Então, eu vou ainda introduzir esse outro termo aqui, que é o x', e falar, ó, o x' é o espectro de um lado só, single-sided spectrum. E o x sem o linha é o double-sided. Por que eu estou falando isso? Lembra lá do Percival? Se a gente somar só o lado direito, e o osciloscópio, o sistema de aquisição e tal, vão sempre mostrar para a gente só valores positivos de frequência, você precisa saber se aqueles valores correspondem à metade do seu espectro ou se eles já foram dobrados, né, para representar o conteúdo energético completo do seu espectro. E aí com isso a gente tem graficamente essa demonstração que está aqui. Então vamos lá, o x' é o single side, tá vendo? Só tem vermelho do lado direito.
O azul seria o original que a gente calculou até agora, que tem o lado negativo e positivo. O que acontece só é que, ó, você pegar o azul aqui, o vermelho vale o dobro, tá? Para todos os pontos. Agora escolhe qual você prefere e a gente segue daí, tá bom? Vamos lá. Lembra que eu falei que ele ficava positivo, negativo, negativo? Então vamos lá. Para o 1, ó, positivo. 2, 0. 3, negativo. 4, 0. 5, positivo. 6, 0. 7, negativo. Lembra que eu falei que conforme aumenta a frequência, diminui a importância daquele termo, a amplitude daquele termo? Então, tá aqui de novo, ó, esse valor é alto, esse valor é menor, vai caindo em módulo e ele vai variando dessa maneira. E essa, então, seria a representação gráfica da série de Fourier de um sinal onda quadrada centrada em zero, ou seja, simétrico com relação ao zero, e deslocada, então, de metade da sua amplitude. É uma onda quadrada daquelas que você vai ligar o gerador de função, vai aparecer essa onda quadrada lá na sua cara, de 0 a 1, tá? E vamos lá. Turma, ômega zero é esse cara aqui, essa é a frequência da sua onda quadrada. Essa vai dizer de quanto em quanto tempo ela volta a valer 1. Esse é o dobro, esse é o triplo, esse é o quádruplo, então, e aí vai, segunda harmônica, então a primeira harmônica, né, a segunda, 2 ômega, primeira harmônica, segunda e assim por diante. Esse aqui é o valor DC do sinal, né, e aí os outros valores que seguem quando eu normalizo. Para qualquer onda quadrada vai ser assim a cara do espectro, e aí basta você colocar a amplitude aqui e você vai conseguir o seu espectro novo, tá? Agora, o que eu quero destacar com vocês é a importância do número de termos na nossa série. No exemplo anterior, eu tinha uma, e essa uma representava perfeitamente meu sinal. Agora, eu estou mostrando para vocês aqui a reconstrução desse sinal quando eu pego valores diferentes, ou uma quantidade diferente de harmônicas na construção desse sinal. Se eu pegar só a primeira harmônica, vamos voltar aqui 2 slides. Se eu pegar só esse termo aqui, né, o DC, esse termo, obviamente, né, é isso que significa pegar um termo, ele vai dizer para mim que eu tenho aqui um cosseno, né, porque esse aqui é cosseno, da frequência fundamental. E é o que a gente está vendo aqui, ó, um cosseno em vermelho da frequência fundamental. Parece com a onda quadrada? Não. Tem uma certa semelhança, porque quando a minha onda quadrada é 1, esse cosseno é positivo, né? E aí, quando ele vai para a parte negativa do cosseno, é quando ele vale 0 aqui. E assim por diante. Ele tem a mesma frequência da onda, mas isso por definição, que a gente partiu da frequência fundamental. E é isso. Não é uma onda quadrada, não parece uma onda quadrada, não soa como uma onda quadrada, mas é o que eu tenho de mais aproximado da onda quadrada se eu pegar só um termo da série. Se eu pegar 2 termos da série, dá essa curva verde, ó, ela vai dar uma oscilada aqui em torno do valor que ela precisaria estar e desce. Quando eu pego 3 termos, ele sobe mais rápido, tá vendo? Ele tenta acompanhar a onda quadrada de um jeito mais preciso aí, subindo mais rápido, oscila mais vezes em torno daquele valor, mas continua sendo diferente da onda quadrada. O que é fundamental aqui da gente perceber? Quanto mais eu coloco componentes em frequência, mais rápido o meu sinal consegue responder. Por quê? Frequências mais altas. Eu tenho capacidade de responder a uma frequência mais alta, a uma velocidade maior. Eu tenho mais banda quando eu tenho mais componentes de frequência nesse sinal. E a onda quadrada é o extremo disso, né? Quando eu preciso imediatamente saltar de um valor para o outro. Então isso só vai acontecer com frequências muito altas. Então se eu aumentar e pegar 10 termos da série agora, nesse zoom aqui, ele vai subir quase vertical aqui, vai oscilar bastante lá em torno do 1, que é o valor que ele devia, volta para o 0, oscila um pouquinho em torno do 0, sobe para o 1 e assim por diante. Só que vocês vão vendo que a borda aqui vai ficar sempre esquisita. Viva São João! Né? E vamos lá. Tá? Então é isso que está acontecendo. Pessoal, agora que eu vou convidar vocês aí a visitarem esse site, vou deixar o link lá para vocês, onde a gente consegue
pegar várias ondas diferentes, mudar o número de termo e tal, e ver como é que fica isso em tempo real. Depois eu posso voltar a fazer um vídeo curtinho para vocês mostrando como isso acontece, mas de qualquer forma fica aqui, ó, o link para vocês vai estar lá nos slides. Visitem lá, dá para brincar aqui tanto de clicar nas ondas, ele vai mostrar a onda, vai mostrar as componentes em senos e cossenos, como tem um modo aqui que você consegue editar as componentes e ver com que cara fica a sua onda. Isso é bem bacana da gente tentar ganhar uma intuição aí nesse fenômeno, tá? Um outro jeito de ver a mesma coisa é com este link aqui. O cara fez um jeito muito bacana de enxergar o que está acontecendo na série de Fourier, que é justamente usando aquele conceito do versor, né? Então, se eu pego um versor girando numa certa frequência aqui e observo em um dos eixos, então ele tá projetando na vertical aqui, mas vamos imaginar lá que no nosso caso seria a parte real do sinal, tá? Então, o real estaria aqui agora, o imaginário estaria aqui, só por facilidade de visualização. Então, conforme o tempo varia, uma componente faz isso que vocês estão vendo aqui na tela. Uma componente, a projeção dessa componente desse versor nessa linha azul, dá um seno, e esse seno tenta acompanhar uma onda quadrada. Quando eu somo várias componentes de Fourier, é como se eu estivesse fazendo uma soma vetorial no plano real imaginário, que é o que a gente tem aqui embaixo. Cada círculo desse tem o raio igual à amplitude do termo da série. E essa amplitude, como vocês lembram, vai diminuindo de tamanho e tal. Então eu vou colocando um círculo na ponta do outro, um vetorzinho na ponta do outro. E a hora que eu ponho todo mundo para girar ao mesmo tempo, a gente vê o que acontece no resultado final aqui embaixo, com 15 componentes. Eu vejo o efeito de borda claramente, vejo a função oscilando lá em torno daquele ponto. Então, no fundo aqui você tem, vamos dizer assim, um mecanismo que reproduz o que seria a componente de Fourier. É bacana de ver também o traçado que fica aqui nesse plano real imaginário dos versores, tá? E aí, de novo, visitem esse site, ele faz isso inclusive para curvas não periódicas, coisas de outra natureza. Eu achei uma coisa muito intuitiva, legal de trazer aqui para vocês. Tá? Turma, isso que eu falei para vocês até agora diz respeito à série de Fourier. Então, de novo, série de Fourier vai pegar uma função contínua periódica e baseado nessa grandeza periódica, nessa natureza periódica da função, vai descrever essa função de forma quase que perfeita para alguns casos, da decomposição dessa função em termos de senos e cossenos. Tá? Agora, nem sempre, deixa até eu voltar aqui para falar isso olhando para a cara de vocês, nem sempre a gente pode garantir que as funções são periódicas. A gente mede várias coisas em vários contextos diferentes que elas têm outras naturezas, naturezas aleatórias, naturezas transientes, ou mesmo o periódico que eu estou colocando pode estar contaminado com outras coisas. Eu posso ter uma combinação de sinais periódicos junto com outros sinais. Imagina só um caso muito simples. Um carro num campo de provas andando no asfalto para fazer algumas medidas. Nesse carro você tem o motor do carro que está girando numa velocidade, para alguns trechos curtos de tempo, eu posso considerar que a velocidade do motor não se alterou. O fato do mecanismo do motor ter a topologia que ele tem, você vai ter frequências da rotação do motor, metade dessa frequência, a frequência uma vez e meia, duas, e você vai ter várias harmônicas e subharmônicas dessa rotação fundamental, fazendo o conjunto inteiro do carro vibrar. Você vai ter algumas coisas que são eventos rápidos, válvula abrindo e fechando. Você vai ter essa rotação passando para a caixa de câmbio e o engrenamento das engrenagens lá na caixa de câmbio, devido ao número de dentes, as velocidades diferentes que os eixos estão girando, as frequências e harmônicas daqueles eixos diferentes nas suas rotações presentes no sinal. Você vai ter o pneu do carro girando no asfalto, que tem um aspecto rugoso, próximo do aleatório, colocando uma componente aleatória no sistema. Você vai ter, dependendo da velocidade que esse carro tiver, o ar passando em volta do carro, gerando turbulência, gerando ruído aeroacústico, que pode ter lá suas características aleatórias e tonais combinadas. Então, a hora que eu coloco um microfone para medir o ruído interno do carro, eu tenho necessariamente tudo que você percebe que vem do powertrain do carro, do motor, caixa de câmbio, como fontes tonais.
portanto, poderiam ser periódicas e eu poderia abordar de forma periódica. Sobreposto a elas e de forma quase que indissociável, fontes aleatórias e talvez algumas fontes transientes. Então, na prática, numa condição de operação de uma máquina, a gente sempre vai ter coisas de diversas naturezas acontecendo juntas, tá? Em condições controladas de laboratório, a gente consegue limitar o efeito de outras fontes. E eu consigo dizer durante um teste se eu tenho sim uma condição que eu propositadamente coloquei um sinal periódico, ou que eu coloquei um sinal aleatório, porque eu queria uma certa característica daquele sistema, ou se eu tenho um sinal transiente, que eu sei a duração desse sinal e tudo mais. Bom, por que eu estou falando isso? Porque, a princípio, Fourier e séries de Fourier só servem para periódicos. Quer dizer que eu só posso medir coisa periódica? Quer dizer que tudo que eu for medir na vida, eu tenho que conhecer o período? Não. Então a gente pega esse conceito do Fourier e a gente tenta expandir o conceito do Fourier para outras coisas. E quando a gente faz isso, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é medir um sinal transiente. E depois expandir esse conceito para quaisquer tipos de sinais. E daí que a gente vai entender então a diferença entre séries de Fourier, integrais de Fourier, que vão dar origem à transformada de Fourier, tá? E mais para frente as análises de, por exemplo, densidade espectral de potência e outras coisas que emprestam esse conceito do Fourier para fazer análises em sinais de natureza mais genérica, tá joia? Então aqui para fechar esse módulo eu vou falar sobre sinais transientes e como é que a gente trata essa questão aí. Então, de novo, recapitulando, a média do meu sinal x0 eu faço dessa maneira aqui, pegando sinal periódico, né? De qualquer instante de tempo até um instante de tempo mais um período, e esse cara vai ser o valor médio do sinal periódico, e vai ser, portanto, o valor DC que eu vou encontrar na análise de Fourier. A média quadrática do sinal é a soma dos termos todos de Fourier ao quadrado, tá? Na fórmula de Percival eu vou fazer de menos infinito a mais infinito, ou vou fazer esse cara de 1 a infinito dos termos que estão vezes 2 aqui, né? Que seria o single-sided spectrum. Propriedades da série. Ela sempre vai ser simétrica em relação ao x, então eu posso olhar só para metade, é isso que a maioria dos softwares vão fazer. Se o x é uma função par, isso a gente só passou por isso, mas eu não formalizei essa questão, né? Mas, ou seja, se ele é uma função par, ou seja, que é simétrico em relação ao eixo x, né? X de menos t igual a x de t, eu vou ter só termos b na série, ou seja, ela é uma função que se parece com cosseno, como foi o caso da onda quadrada. Se for uma função ímpar, então é o contrário, eu só vou ter termos de seno. Se for uma função que não é nem ímpar nem par, eu vou ter termos de seno e cosseno, tá bom? O espectro de frequência da função periódica, que é uma função contínua, ele corresponde a uma série, ou seja, uma coleção de números discretos no domínio da frequência. Isso tudo aqui, né, isso pode mudar quando a gente mudar a característica desse sinal. E um sinal transiente pode ser um sinal, por exemplo, que é um pulso quadrado. Pulso quadrado é uma onda quadrada em que eu torno o período dela muito longo. O tempo que ela vai ficar ligada aqui é o mesmo, mas o período vai tender ao infinito. Tá? Vou refazer todas as contas e a gente vai ver o que vai acontecer com tudo isso aí. Se eu calcular o meu xn agora para essa onda nova aqui, beta, tá, vai ser quantas vezes do período dela ligada eu tenho o período de fato da função. Então, t maiúsculo é quanto ela fica ligada, t0 é beta vezes t. A hora que eu resolvo esse troço aí, a gente vai chegar nisso aqui, ó, tá? Seno de um argumento pelo argumento, que é a função sinc. Então, é isso que eu tenho que resolver agora aqui. Vamos lá. Pego a mesma função que eu estava tratando, vou enxergar a função sinc aqui do lado direito, esse resultado, e vou resolver isso para betas cada vez maiores. Tá? Esse sinal continua sendo periódico na minha cabeça, mas agora o beta vale 2, ou seja, eu fico lá meio segundo ligado e 0,75 segundos desligado. Eu ligo de novo meio segundo e por aí vai. Olha o que acontece com os coeficientes da série a hora que eu faço isso. Série original
e quando eu multiplico por 2. Volta aqui. Então, aqui é quando eu tenho a minha série original, vocês lembram lá, o valor DC, o primeiro valor, 0, negativo, 0, positivo, 0, negativo. Quando eu passo para o dobro, eu enxergo agora termos novos aqui dentro. Eu tenho 3 valores positivos, 0, 3 valores negativos, 0. Apareceram aqui, ó, voltando de novo, aqui no meio e aqui no meio apareceram valores novos. Pensa que essa frequência aqui é a frequência original do seu sinal. Quando eu dobrei o período, essa frequência diminuiu pela metade. Então, o meu novo ômega zero passa a ser esse cara aqui agora. Ó. E esse aqui era o meu antigo. Quer dizer que entre 0 e 1 agora eu tenho um carinha novo, que é o meu novo 1. Tá? Entre ele e o outro termo aqui, que era o 2, agora eu tenho o 3. E esse 2 passou a chamar 4. Qual é a diferença? Eu não espremi esse gráfico, eu não peguei esse cara aqui e encolhi todo mundo para lá. Eu criei coisas novas aqui no meio. A hora que esse ciclo aqui passou para o dobro do que era antes. E essa análise qualitativa só que eu espero que vocês façam nesse pedaço. Tá? Então, partindo do meu sinal original, eu vou dobrar e depois multiplicar por 10. Olha o que acontece com a frequência que eu tinha originalmente aqui. Essa frequência tem a ver com o T, não com o T0. Tá? Para esse valor de frequência, que é o tempo que o seu sinal fica ligado, o gráfico sempre vale 0. Conforme eu vou aumentando o período, sem mudar o tempo que o sinal ficou ligado, eu vou colocando termos adicionais no meio. Só que como eu estou dividindo pela amplitude do sinal e a amplitude está indo embora, por que a amplitude está indo embora, gente? Eu tenho só aquele período de tempo lá, meio segundo de sinal ligado, e eu estou levando o próximo ciclo lá para longe, vai para o lado certo da tela, lá para longe. A hora que eu faço a média desse sinal agora, eu tenho um tempo pequeno ligado, e o que eu tenho que dividir por um período grande. Então, a energia do sinal está diminuindo. Estou dando um pulso aqui, esperando um tempo, outro pulso, esperando um tempo, outro. Diferente de antes que a gente ficava lá. Vários pulsos, certo? Então, se a energia do sinal está caindo, é normal que a amplitude dos termos esteja caindo. E além da amplitude estar caindo, eu estou criando mais termos no meio do que eu já tinha. Então, observe o que está acontecendo. Eu estou pegando meu sinal periódico, que eu tinha lá uma série de Fourier para descrever esse sinal, estou transformando ele num transiente. Conforme eu vou transformando ele num transiente, vai caindo a amplitude de cada um dos termos da série e eles vão se empacotando e vai aparecendo cada vez mais termos, cada vez mais próximos de 0, porque se o período é longo entre um pulso e o outro, a frequência é baixa, então a frequência fundamental está se aproximando de 0. Quando ele aconteceu uma vez na vida e nunca mais acontecer de novo, aquele evento tem frequência 0. A frequência com que ele se repete é 0, não vai repetir nunca mais. Tá? Então essa que é a ideia. Se a gente for fazer esse exercício de limite, quer dizer que eu estou enfiando cada vez mais termos e levando a frequência fundamental cada vez mais próxima de 0 e os termos estão ficando cada vez mais próximos uns dos outros. Vocês já devem estar vendo onde eu quero chegar com isso. Vai ter uma mudança de natureza aqui. A hora que eu aumentar de verdade, for para infinito, o que eu tinha lá, que eram vários pontinhos, vão colando um no outro e vai ficando com uma cara de função. Aqui está para 100 vezes. Quando isso for infinito, meus amigos e minhas amigas, e o ponto literalmente cola um no outro. E aí isso vira uma função. E era aqui que eu queria chegar. Tá? Então, era nesse ponto que eu queria chegar para falar que quando o beta vai para infinito, o período vai para infinito, o ômega zero tende a 0. Quando isso acontece, eu tenho de fato um sinal que é transiente, por definição, numa análise infinita de tempo ele é 0. A amplitude dele vai caindo vertiginosamente, então eu preciso fazer alguma coisa a esse respeito, eu vou fazer já já. Mas se eu conseguir dar um zoom lá no gráfico, eu vou ver a função sinc aparecendo aqui. Tá? Bom, o que resulta disso tudo aí? A questão de fazer a nossa amplitude não sumir de vez, eu resolvo fazendo uma densidade. Ó. Eu vou pegar o delta ômega, que é um número que vai ficando cada vez menor, concorda? Né? O espaço entre o 0 e o ômega 0 vai ficando cada vez menor. Eu vou dividir por delta ômega. Quando eu fizer isso aqui, eu consigo segurar a amplitude do meu sinal. Por quê? Porque aí
o gráfico estava diminuindo de tamanho, eu vou dividir ele pelo delta, dividindo pelo delta que também diminui na mesma taxa, eu seguro a amplitude desse gráfico num valor considerável. Mas eu tenho que interpretar essa amplitude diferente, ela não é mais volt, ela não é mais Pascal, ela não é mais Newton, ela é Newton por ômega, ela é Newton por Hertz, Newton por radiano, Newton, Gs por Hertz, volts por Hertz, porque eu estou dividindo por ômega. E dividir por ômega aqui é um artifício para segurar a amplitude e que resulta para mim então nessa nova unidade para o eixo Y. Sumi aqui de novo, senão eu tampo o slide. Bom, no limite então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando a gente fala de sinais transientes, eu vou achar não mais uma série, mas uma função contínua no domínio da frequência. Essa função é o resultado de resolver essa integral de x vezes e elevado a j ômega t. Agora não tem mais n aqui, não tem mais frequência fundamental. É um domínio da frequência aqui, é uma função na frequência, certo? Por que eu consigo resolver essa integral? Porque essa função é finita, essa aqui é infinita, certo? Essa função aqui é periódica, aqui é infinita. Opa, se isso aqui é infinito, se essa integral de x de t é finita, eu consigo resolver essa integral num domínio infinito, dar alguma coisa resolvível, então eu tenho f de ômega, uma função. E a transformada inversa tem a mesma carinha lá. X de t agora é 1 sobre 2π, não tem mais somatório em lugar nenhum aqui, certo? E agora ela é a integral da função f vezes e elevado a j ômega t. Ó, mesma função, só que aqui menos j, aqui mais j. Aqui eu estou integrando no domínio do tempo, aqui eu estou integrando no domínio da frequência, e eu vou e volto do mesmo jeito nos dois casos. Tá joia? Esquece agora, gente, não estou mais falando de uma série, estou falando de uma função contínua. Essa função contínua a gente chama de densidade espectral. E aí vai ser essa história que eu vou contar para vocês aqui graficamente. Ó. Quando eu tiver esse pulso aqui, a densidade espectral, a função espectral do pulso é a função sinc aqui. No eixo Y, imagina que eu tenho não mais volts, mas uma densidade espectral. Quando eu tiver um delta de Dirac aqui no tempo, um estalo, esses que eu estou dando aqui, é um delta na pressão acústica, esse delta vai ter essa transformada aqui, uma constante no domínio da frequência. Quando eu resolver isso aqui no domínio da frequência, eu volto para cá, eu tenho um delta. E vai e volta. E desta maneira eu poderia interpretar um trecho finito de uma função periódica e falar, ó, isso aqui começou aqui, blá, blá, terminou ali, e é um recorte de uma função que seria infinita, mas não é mais, como esses carinhas aqui. Então eu posso, se eu não sei a natureza do sinal, medir, por acaso era um seno, o que você vai ver na sua função espectral é um delta. E a gente vai tentar interpretar esse delta como a amplitude daquele seno. Assim como eu vou interpretar esse cara aqui como, olha, uma função que tem várias componentes na frequência, é um delta. Olha, uma função quadrada, ela vai excitar uma parte da frequência bem ali, depois vai diminuindo as componentes em frequência, vai bagunçando tudo aqui. Pessoal, essas são funções que a gente usa cotidianamente, tá? Então, vou dar esse exemplo para vocês aqui. Lá em dinâmica estrutural, em modelos e tal, vocês devem ter tratado já de algumas dessas funções. Quando a gente vai excitar um sistema, a gente dá uma martelada no sistema. Por que é um martelo? Eu estou tentando com uma martelada fazer um delta. Ele não é bem um delta, ele acaba ficando uma coisa parecida mais com isso aqui, tá? Mas a intenção desse delta é excitar muitas frequências. Um estalo tem um monte de componente em frequência. Quando eu estalei aqui meu dedo na sala, esse estalo que eu dei excitou muitas frequências na sala, fez eco aqui na sala, que eu estou, por quê? Porque ele conseguiu colocar componentes de frequência em várias faixas e pegou todas as ressonâncias dessa sala. Mesma coisa que dar uma martelada numa estrutura, eu vou tentar excitar muitos módulos daquela estrutura ao mesmo tempo e tentar tirar uma resposta que tenha todas as frequências daquele sistema e por aí vai. Quando eu martelo, quando eu estalo meu dedo, eu tenho um pulso finito, na verdade, não é uma coisa que tem amplitude infinita e duração infinitesimal. Então eu acabo fazendo alguma coisa parecida com isso no domínio da frequência, eu vou tentar analisar no trecho que ela é quase plana aqui. Quanto menor for o pulso, quanto mais eu espremer esse intervalo de tempo aqui,
mais esticado fica esse sync, então mais frequências eu consigo enxergar. E ter essa figura aqui na cabeça, mais ou menos, explica pra gente muita coisa do que a gente acaba fazendo na prática, tá? Bom, frigir dos ovos, algumas coisas se mantêm, tá? Eu vou ter uma função contínua, que agora está representada em unidade da função do tempo por hertz. Por que está por hertz de novo? Volta aqui rapidão. Porque a hora que eu fizer a integral dessa função, e essa função tem frequência aqui no eixo, então olha ali, ó, quando eu integrar por um d ômega, esse d ômega tem hertz aqui. Como isso aqui tem unidade por hertz, hertz corta com hertz, eu volto na minha unidade original. Então, por isso que isso aqui é uma densidade espectral. A hora que eu fizer essa integral dessa função, eu volto para a minha função original no domínio do tempo. Tá? Ela é uma função contínua e ela é complexa também. Então, ali eu estou mostrando o módulo. Essa função tem valor real imaginário. E por aí vai, propriedades e mais propriedades. Uma que eu quero destacar aqui é a seguinte. O teorema de Percival continua valendo. A média quadrática do sinal é a integral do módulo dessa função ao quadrado. Tá? Integral mesmo, sem soma. Isso é interessante, pessoal, porque eu consigo voltar num gráfico desse aqui, por exemplo, e falar, eu queria saber a densidade espectral, eu queria saber a energia do sinal, mas não a energia do sinal inteira. Eu estou interessado pela energia numa faixa, que é essa faixa aqui que tem um fenômeno que eu quero estudar. Então você pega e integra só naquele trecho. Vamos dizer que esse é o trecho que você quer estudar, eu vou integrar de 2π sobre tal até 3π sobre tal, essa área do gráfico que vai ter a informação da energia que tem naquele sinal naquela frequência, naquela faixa de frequência específica. Isso é uma ferramenta interessante, a gente usa bastante isso para fazer análise, por exemplo, de terços de oitava em acústica, para fazer uma análise de um problema que você tem lá a rotação do motor do carro, que eu falei, eu sei que a bomba de água está girando nessa frequência e eu estou trocando a bomba de água, eu quero ver a influência. Você vai analisar esse trecho só do seu espectro. Então, essas ferramentas são muito interessantes para a gente fazer análises mais detalhadas. E é isso que eu tinha mais ou menos para falar para vocês hoje, que tem outros teoremas viagem aí, deixo para vocês darem uma lida, eu comento rapidamente, algumas coisas se preservam lá, então quando eu fizer a integral de x, 1x2 é como se eu estivesse fazendo a integral de convolução aqui eu tenho o produto das funções, então essa função densidade espectral, ela respeita essa propriedade que a gente já tinha explorado antes. Outra coisa é que se x de t leva a um x maiúsculo de f, quando eu fizer escalas no tempo, essa escala consegue ser explicada na frequência também. Isso aqui é um teorema, está aqui, tinha uma utilidade na época da fita. Lembra que eu mostrei lá na primeira aula um carro que ia atrás do outro fazendo a medição, gravando em fita? Então aqui você fazia uma medida de vários minutos na pista, quando você chegava no laboratório você dava um play na fita e você não tinha que esperar os mesmos minutos para fazer a aquisição do dado. Você punha o negócio lá no FF, no Fast Forward, a fita corria mais rápido, mas então quer dizer que os fenômenos aparentemente estariam num tempo encolhido aí, né? Acontecendo mais rápido do que aconteceram. Para compensar por esse efeito, então você faz esse cara aqui, né? Você divide 1 por A e você tem o x de f sobre A. Tem um exemplo disso prático atualmente, mas é feito de outro jeito, né? Domínio digital. E provavelmente algum de vocês está usando isso nesse momento. Porque fala assim, o Leopoldo é um cara muito prolixo, ele fala sem parar, ele gosta daquele assunto, então ele fica falando como se a gente tivesse interessado nisso. Então eu vou colocar isso no 2 vezes lá. E vamos ver a aula dele, que durou 1 hora, em meia hora. Alguém está fazendo isso aí? Tá. Se você está fazendo isso, você está usando exatamente este princípio, tá bom? E fica aqui um resgate, então, para eu lembrar na próxima aula de gravar a aula bem devagarzinho. Assim, quem assistir 2 vezes vai ouvir a minha voz de um jeito muito natural. E quem quiser dormir vai ver esse vídeo desta maneira aqui. Bom, é isso, turma. Recadinho final aí, cuidado com as suas transformadas de Fourier, nem sempre o que a gente fez a gente consegue desfazer, principalmente se você precisava de muitas componentes e aí usou poucas e não gravou as mais altas. A hora que você for transformar de volta você vai perder informação, mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Obrigado pela atenção e até.